Em dias de reflexão sobre a igreja, nós temos nos voltado nesse domingo na reflexão junto à carta de Paulo aos Efésios. Quero ler com os irmãos no capítulo 6, verso de 10 a 20. Texto que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja na cidade de Éfeso. Como já mencionei pela manhã, uma grande cidade no tempo do Império Romano, no tempo de Paulo, com cerca de quase 500 mil habitantes, a maior de todas as cidades da Ásia, sitiada também pelo Império Romano, sofrendo as pressões do Império Romano. A igreja segue, a igreja caminha, mas essa igreja de Éfeso é uma igreja excelente e estratégica. Por isso que Paulo parou por ali alguns anos, por 3 anos, ele proclamou o Evangelho de Cristo e pastoreou a igreja. Abriu também uma escola chamada Escola de Tirano, trazendo a possibilidade de formar líderes oficiais e evangelistas e irmãos crentes. Puderam dar sustento ao Evangelho e à causa do Evangelho junto à região da Ásia, que era a região dentro do Império Romano de maior número de cidades, de maior número de pessoas. Uma igreja estratégica. E nós estamos meditando no dia de hoje no tema Igreja, Agência do Céu na Terra. Falamos pela manhã da importância da igreja, da importância de se orar pela igreja, pelo seu trabalho, pelo seu sustento, buscando capacitar do Espírito de Deus, para que a igreja cumpra a sua missão, o seu propósito, diante dos desafios de cada tempo, de geração em geração. O tempo tem passado para nós. Quando os trabalhos se iniciaram aqui na cidade, os desafios eram uns. A cidade era uma cidade diferente da nossa São José dos Campos de hoje. A nossa região era uma região diferente da região que o Vale do Paraíba se tornou hoje. Mas para cada tempo e os seus desafios existe uma ação de Deus por meio do seu povo para tornar viva a sua obra e para dar sustento à fé, a fé que nos leva a crer na suficiência do sangue de Cristo para remir pecados e para produzir vida para aquele que crê. A igreja não pode se calar e não tem se calado, e a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos tem caminhado nesse propósito também. E esse caminho é um caminho de lutas, é um caminho de desafios, é um caminho de lutas. E quando Paulo escreve aqui, ele insere a igreja num contexto de batalha, no texto que nós vamos ler hoje, agora à noite. Ele insere a igreja no contexto de batalha, de luta em favor do Evangelho, no combater do bom combate da fé que Paulo combateu também com a sua vida, com o seu ministério, mesmo vivendo as limitações, as prisões, as perseguições e mesmo até dando a vida na guilhotina de Roma, mas não deixando nunca de fazer para com todos em tudo que for possível, no propósito de ganhar alguns, dando edificação à igreja, dando extensão ao reino de Deus e, sobretudo, dando honra e glória ao Senhor. Quero ler com você esse texto para nós meditarmos e entendermos que batalha estamos inseridos, estamos envolvendo a nossa vida, a nossa fé, o nosso trabalho, o nosso tempo, que desafio nós vivemos de verdade. Carta de Paulo aos Efésios, abra a sua Bíblia em casa, capítulo 6, verso 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, diz o apóstolo Paulo, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A missão que é dada ao apóstolo Paulo, que ele entende que precisa cumprir, é a mesma missão dada a todo crente, independente da sua idade: proclamar o Evangelho de Deus, anunciar a boa nova de salvação em Cristo Jesus, em tempo, em fora de tempo, mas sempre buscando o momento e a maneira mais eficaz para se levar adiante o reino que Cristo estabeleceu com a sua própria vida, com o derramar do seu sangue. Que Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra, junto a esse texto tão precioso para nós, que nos desafia, de fato, a entendermos o querer de Deus e o propósito de Deus em alcançar as cidades, as vilas, as aldeias, com a pregação do Evangelho de Cristo. Uma igreja importante, uma igreja influente, uma igreja que ajudou muito, junto ao trabalho de Deus, do Senhor, na Ásia. Por isso que no Apocalipse, quando as cartas das igrejas são escritas, a igreja de Éfeso é a primeira a receber, a ser mencionada, devido à sua importância. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades desse texto, para a nossa vida, para que entendamos bem no que o Senhor nos inseriu, em que contexto a igreja vive diante do mundo, junto ao mundo, no papel, na função que ela recebe de Deus para exercer junto à sociedade pecaminosa. O ser humano é pecador, inclusive a igreja é formada de pecadores e tem que se embrenhar aí numa luta, uma guerra, para fazer da sua existência a glória do nome do seu Deus. No texto que eu li antes, no início da nossa liturgia aqui, foi Efésios também, capítulo 2. E é interessante ver Paulo, ali no capítulo 2, mostrar que houve da parte de Deus, através do Evangelho, uma ação para nos livrar de todo o dano do pecado, nos livrar, de fato, daquilo que nos prende junto ao pecado, junto ao erro, junto à iniquidade. E o apóstolo Paulo levanta de que o viver do ser humano sem Deus, o viver que ele menciona que ele teve outrora, antes do seu encontro transformador com Cristo Jesus, é o viver, meu irmão, onde ele seguia segundo a natureza da sua própria carne. Diz o texto lá que outrora, em outro tempo, antes de conhecer o Evangelho e ser alcançado pela graça de Deus, Paulo descreve que ele vivia segundo a inclinação da sua própria carne, atendendo os seus anseios, os seus desejos carnais, a cobiça do seu ego, do seu eu, e por isso se enveredava por caminhos tortuosos, e sabia que se envolvia com aquilo que desagradava o Senhor. O ser humano, ele tem uma inclinação para errar, e ele precisa se esforçar muito, se empenhar muito, para não cometer os seus erros, os seus pecados, ou para não deixar que esses pecados, erros o dominem. Mas ele diz também que o ser humano é envolvido por um mundo tenebroso, um mundo de pecados, um mundo de erros, um mundo de falhas,
um mundo de violência, um mundo de perversidade, um mundo de corrupção, que tenta arrastar você e os seus valores e os seus princípios, fazendo pensar que tudo é muito comum, de que todo mundo faz assim, e que você deve proceder também dessa maneira. Ele está dizendo que o nosso viver antes de Cristo é o viver que deixa o mundo nos levar. É o viver que se assemelha muito com o viver de todo mundo à nossa volta, de todas as pessoas à nossa volta, que não se importa muito com o querer de Deus, com a vontade de Deus, com o mandamento de Deus, mas que se envolve e se deixa envolver com tudo aquilo que o mundo, que a pessoa sem Deus, sem Cristo se envolve. E ele vai dizer ainda que naquele tempo, seu pensamento, seu agir, era conduzido pela artimanha, pela astúcia do próprio inimigo, do diabo, que o levava a fazer isto ou aquilo conforme as armadilhas que montava à sua volta no propósito de prendê-lo, por conhecer os seus anseios, os anseios do seu coração, os desejos da sua alma. E por isso trabalhava e trabalha sempre o nosso inimigo, sempre naquele ponto fraco nosso, na área da nossa fraqueza, para tentar nos prender e nos desacreditar, desacreditando da nossa palavra o Evangelho. Então Paulo diz que Deus trabalhou em Cristo, trabalhou com a sua graça, trabalhou para nos livrar de todo esse mal, de todo aquilo que nos prendia no pecado, das forças que nos levava a sermos filhos da desobediência, para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar cidadãos dos céus, para criar em nós o novo nascimento e fazer de nós uma nova criatura, para produzir a possibilidade de vivermos as conversões, em razão do arrependimento, as mudanças de rumo, de princípio, de propósito, para não mais entrarmos em guerra com Deus, mas alinharmos a nossa vida dentro do querer, dentro do propósito de Deus, e servi-lo com a nossa fidelidade também, porque Deus tem sido fiel. Com isso, Paulo diz, no capítulo 2, no versículo 8, que apesar de andarmos envolvidos com os nossos pecados, o Senhor nos amou em Cristo e a graça de Deus se manifestou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, disse o apóstolo Paulo. Ele foi alcançado nessa graça, eu fui, você foi, todo aquele que crê em Cristo foi alcançado por esta graça de Deus que se revelou no Calvário em nosso favor. Agora somos nova criatura, e não andamos mais em guerra com Deus, mas entramos na guerra contra aquilo que nos prendia, que nos aprisionava, em guerra contra o pecado, em guerra contra a maldade, em guerra contra a corrupção, em guerra contra a injustiça. Somos cidadãos dos céus, vivendo na terra, para proclamar entre os homens um propósito, um princípio, que é o propósito, o princípio de Deus. Jesus fez isso. Veio dos céus para revelar a vontade do Pai Celeste na terra. Foi perseguido, entrou em batalha espiritual com demônios, com o próprio diabo no deserto ao ser tentado por ele. Venceu na cruz os nossos pecados numa batalha grandiosa que angustiou muito a sua alma. É a guerra de Deus para alcançar o homem com grandiosa salvação. Mas ele cumpriu a sua missão, consumou o propósito do Pai Celeste, aplicou e levou sobre si a justiça do agir de Deus, sendo justo e pagando pelos nossos pecados, pela nossa falha. Nos deixou herdeiros do reino, sabendo que pertencemos ao mundo, não somos do mundo, mas precisamos estar no mundo para proclamar o Evangelho, para levar adiante as boas novas, para estender o reino que Ele mesmo estabeleceu e plantou, e o mundo nos odeia, e nós seríamos perseguidos, viveríamos aflições. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A igreja
como agente ou agência dos céus na terra, ela precisa entender e encarar as suas lutas. E o novo estado que ela está. Porque Deus está nos fazendo viver uma nova vida. E o mundo agora não gosta de nós, ele nos odeia. Porque nós levamos luz às trevas, à escuridão, apontamos os erros, os engodos, as falácias, as mentiras. Pregamos contra a mentira e em favor da verdade. Anunciamos a paz enquanto muitos querem a guerra. Por isso, temos que enfrentar uma luta. Mas o apóstolo Paulo nos alerta quanto a essa possibilidade, dizendo que nós temos que entender quem está por trás desse contexto todo de batalha espiritual, de batalha para sustento de fé, para ter ânimo para o trabalho do Evangelho, para combatermos também o bom combate, como Paulo combateu, e completarmos bem a nossa carreira. Eu quero dizer e lembrá-los do verso 10, Paulo diz: ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está lá avaliando o contexto da sua palavra à igreja de Éfeso. Ele falou de um caminho que a gente andava e de um caminho novo que a gente está. Como era o nosso viver antes de Cristo e o viver agora depois de Cristo. A diferença que isso traz e a diferença que isso faz diante da sociedade. Depois ele vai tecer alguns comentários em alguns capítulos falando de qual que é o novo proceder então. E ele vai dar nome e vai identificar as áreas. O proceder do cristão na sua casa, o proceder do cristão com os seus senhores ou com os seus servos, o proceder do cristão com o seu vizinho, o proceder do cristão diante do pecado, o proceder do cristão como servo de Deus, como discípulo de Cristo. Ele vai avaliar algumas áreas e ele vai dar a instrução de como deve ser o viver da igreja de Éfeso e o nosso, diante desse mundo, diante das tentações do inimigo e até mediante a nossa inclinação carnal. E como um resumo, como uma conclusão da sua palavra, ele vai iniciar aqui o versículo 10, como quem chama a atenção de maneira especial da igreja para dizer: contudo, irmãos, no viver que vocês têm, na nova vida que vocês agora vivem, vocês têm que se manter fortalecidos no Senhor e fortalecidos na força que o poder de Deus pode dar. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Ele está dizendo de que há, no contexto da nossa fé, do nosso serviço a Deus, do nosso bom propósito de edificar a igreja e de proclamar com fidelidade o Evangelho, um inimigo das nossas almas, um inimigo do nosso trabalho, da nossa ação, que é o diabo. A expressão cilada aqui vem de um termo muito precioso que às vezes você conhece, porque também é usado junto ao nosso português, metodeia, que se refere a métodos. Ele está dizendo que o diabo usa de métodos específicos, planos especiais, ações especiais, estratégias, para com cada vida, para com cada tempo, para perseguir a igreja, para trazer as suas tentações e as suas provas junto à igreja, para de alguma forma tentar fazer calar a igreja, para impedir a igreja de alcançar eficácia na sua missão de evangelizar os povos, as nações. O diabo, ele está trabalhando constantemente para levar a igreja ao fracasso, para levar a sua ação como servo de Deus à falência, ao fracasso. Há métodos específicos que na sua astúcia ele elabora ações que ele planeja para que possa tirar da igreja o seu testemunho de fé como representante de Deus dos céus na terra.
Então, há duas questões que eu quero lembrar aqui para você. Uma é que tem irmãos que pensam assim: o diabo não faz nada. O diabo não age de maneira nenhuma. Ele não atua, ele não tem poder nenhum, ele não está nem se importando com a minha vida, não está se importando com aquilo que a igreja faz, não está se importando se eu estou testemunhando, se eu estou trabalhando para o reino de Deus ou não. Tem gente que acha que o diabo não é culpado de nada. E o contexto que Paulo nos insere aqui é diferente desse contexto. É o contexto que ele mostra que o diabo trabalha, que o diabo usa da força que tem, da capacidade que tem, das artimanhas que pode montar, dos planos, das armadilhas que pode, de fato, trazer para a minha vida e para a sua, para a vida da igreja, no decurso dos anos e do tempo, no propósito de impedi-la de cumprir o seu papel com mais eficácia. Então, Paulo está dizendo para mim, está dizendo para a igreja em Éfeso: revestivos da armadura de Deus para poderes resistir firmes contra as ciladas, contra os planos, os métodos, as estratégias que o diabo tem usado. Tem gente que já acha que o diabo é culpado de tudo. Tudo que acontece é o demônio. Você pega o seu carro para vir para a igreja, um outro carro vai na sua frente, vai bem devagarzinho, porque é domingo, aquele sujeito hoje não está trabalhando, ele está passeando mesmo. Ele está tranquilo, ele não está com a correria de trânsito que você tem, que você quer, porque você está se dirigindo à igreja e já saiu um pouco atrasado de casa. Você fala: é o tranca-rua, é o demônio que está impedindo eu de chegar na igreja, está dificultando a minha caminhada até a igreja. Pode ser que você encontre algum por aí, mas nem todo aquele que dirige tranquilo no trânsito, na sua frente, é de fato instrumento do maligno. Se o seu carro fura o pneu, é o diabo também que furou. Às vezes, se você fica doente, fica enfermo, se acontece algum dano na sua casa, se você gasta demais e usa dos seus recursos mais do que você pode usar, e se compromete financeiramente mais do que aquilo que você ganha, e a conta chega para a sua casa, e as coisas se perturbam dentro do seu lar, por causa da dificuldade para acertar os compromissos financeiros, você vai dizer: também foi o diabo. É claro que não vivemos assim, e Paulo não está dizendo disso. Nós não podemos botar a culpa de tudo no diabo. A nossa parcela de culpa, pela nossa humanidade, pela nossa inexperiência às vezes, pelo nosso pouco conhecimento, pelos nossos erros mesmo, pelas nossas escolhas erradas. Mas também não podemos achar que o diabo não trabalhe, que ele não queira agir contra a igreja, contra a sua vida, contra a minha, que ele não esteja maquinando o mal para impedir a igreja de prosseguir. Paulo está sendo sincero: é preciso que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para resistir às ciladas do inimigo. E ele vai seguir dizendo: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Sim, contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos numa luta, conforme a orientação de Paulo, nas batalhas e muitas batalhas da igreja. Quem está por trás de tudo não são as pessoas, mas é o diabo trabalhando através das pessoas. E ele está garantindo para mim e para você que o diabo trabalha e lidera através das lideranças, que ele domina a partir de quem domina, de que ele determina leis que possam impedir o avanço da igreja, o trabalho da igreja, a liberdade de culto para a igreja em algumas nações, impedindo o bom andamento da fé através de quem lidera, que ele encosta naqueles que lideram, naqueles que governam, naqueles que têm uma palavra de influência, uma palavra de poder, porque o poder ele não é só em razão de títulos, mas ele é também em razão de valor financeiro, valor de influência. E o que Paulo está nos lembrando é que o diabo ele trabalha através de algumas vidas que governam, que lideram, que influenciam, para prejudicar de alguma forma o bom andamento da causa do Evangelho. Depois você pode olhar no livro de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, você vai encontrar João trazendo revelações novas com respeito à pessoa de Cristo e à situação da igreja.
E você vai ver que é mencionado ali o diabo como o dragão que persegue a mulher que vai dar à luz ao filho. Essa mulher que vai dar à luz ao filho se refere a Israel, que vem sendo perseguida pelo diabo dentro das promessas de Deus, para que a promessa de Deus de enviar o Messias não se cumpra. Algumas ações do inimigo no decurso do tempo e da história, que quem sabe impossibilite o Senhor de cumprir a sua promessa, a sua palavra. Mas Deus vai agindo e vai vencendo as artimanhas do inimigo, e vai preservando a sua palavra e o revelar da sua palavra no envio do Messias, e cumpre todas as profecias na pessoa de Cristo, mesmo aquelas que dependem do ato extraordinário, de uma ação miraculosa, que o ser humano não é capaz de fazer, mas que o nosso Deus, para o qual não há impossíveis, fez e faz. Ele não consegue evitar que a mulher dar à luz, ele parte na direção da criança que foi gerada. E a criança que é gerada é a igreja, que surge em razão da fé daquele que veio, no Messias que foi enviado. E você começa a observar, então, que o dragão, que é mencionado como o diabo que tentou Jesus lá no deserto, mas que também é mencionado como a serpente que levou a tentação para Adão e Eva no Éden. A mesma figura, representada com outros nomes, ele parte atrás de tentar a igreja, para evitar que a igreja viva na sua eficácia o bom testemunho da sua fé em Cristo. E esse diabo do capítulo 12, o dragão, a antiga serpente do deserto, lá do Éden, é aquele que vai ter apoio de uma força, a força dominante, dominadora, de autoridades, que possam governar ou que possam influenciar com a sua presença, com a sua palavra, com as suas ações, qualquer grupo junto à terra, um certo líder, ou líderes, que possam governar e serem usados pelo dragão, porque vão prestar honra, e vão prestar glória, e vão prestar culto e serviço a esse, que é mencionado no capítulo 12. É a besta que emerge do mar, que vem com características de poder, de autoridade, de liderança, e que vão abrir a sua boca para falar como o dragão fala, e vão agir nas suas ações, para dar vida aos propósitos e às ações, e quem sabe todo o projeto, todo o método do diabo, sobretudo contra a igreja. Inclusive no capítulo 13 vai falar até de líderes religiosos. E líderes religiosos que pode ser até do meio cristão, que é chamado de falsos profetas, dentro ou fora do arraial da fé cristã, que vão se vestir como ovelhas, mas que vão ter palavra de lobo e vão usar da vontade e da sua influência para fazer valer a voz do diabo, a voz do dragão, junto às suas comunidades. Jesus já havia alertado quanto a isso, cuidado com os falsos profetas. São lobos, vestidos de ovelha, e vêm para seduzir o coração de muitos. Essa palavra, seduzir o coração dos seus ouvintes, está também no capítulo 13 de Apocalipse. Então, Paulo está completamente bem contextualizado do que concerne a vida da igreja e a luta que a igreja se envolve, tendo por trás principados e potestades, a ação do próprio diabo, do próprio inimigo, agindo através das pessoas, como Deus que age também em favor da igreja, em favor do reino, por meio daqueles que creem. Mas Paulo não quer que eu entenda de que fulano ou beltrano é meu inimigo, que eu me decepcione com alguém, ser humano, a quem eu estimo, se de repente eu vê-lo cometendo um grande pecado, ou até sendo usado pelo próprio diabo para criar normas e ações que impeçam a igreja de caminhar com liberdade, que desafiam a igreja na sua fé. Ele diz que nós devemos nos preparar para lutar contra aquele que está por trás desses líderes, que governa a partir do seu governo, que trabalha a partir do seu trabalho, que influencia a partir da sua palavra. E junto ao Império Romano, no tempo do Império Romano, irmãos, a igreja de Éfeso está sendo perseguida. A igreja está lutando para sobreviver, porque o Império Romano está também em Éfeso, e lá eles estão
matando as pessoas, prendendo as pessoas, açoitando as pessoas, tirando os recursos das pessoas que exercem e que proclamam a sua fé no Nazareno, a sua fé em Jesus. A palavra de Paulo é: não pense que o seu inimigo é Nero, porque o imperador agora resolveu perseguir ainda mais os cristãos, acusando os cristãos do incêndio de Roma. Não pense que o seu inimigo maior é Nero, porque já me colocou aqui em cadeias. Eu não penso isso. Não é Nero o meu maior inimigo. Não é aquele que determinou que eu vou ter a cabeça arrancada na guilhotina romana. Mas é quem está por trás de Nero. É quem está por trás do Senado romano. É quem está trabalhando para tentar impedir a igreja de avançar. É quem está querendo lançar a igreja em cadeias. É quem está querendo bater, açoitar o corpo físico da igreja para ver se ela se cala. Para ver se ela abre mão do seu espaço, do seu tempo. Se ela para de crescer, de enviar missionários ao mundo. Paulo está bem consciente, está conscientizando aos irmãos de Éfeso. O nosso inimigo real não são as pessoas, não é carne e nem sangue, é principado, é potestade que domina nesse mundo tenebroso. Mas o mundo de Nero é um mundo que ainda existe por aí. É um mundo tenebroso que ainda nos assola e nos perturba nos dias de hoje. E há muitos meios de influência que têm tentado prejudicar a igreja, dentro daqueles que dominam, dentro daqueles que exercem algum tipo de poder e que são usados às vezes pelo inimigo para tirar da igreja os princípios e tirar da igreja, impedir ou ofuscar a luz que a igreja quer ser no mundo. No tempo do Império Romano, havia duas fontes básicas de poder. Expressava poder, irmãos, aqueles que tinham o maior exército, e Roma tinha o maior exército. O exército mais numeroso, o exército mais bem preparado, o exército com o maior número de armas, armas eficazes. Roma dominava o material bélico e as técnicas militares do seu tempo, por isso se tornou um grande império. Por isso dominou, por isso manifestou poder. Por isso determinava o culto ao imperador e os seus súditos, cidades, povos, nações subjugadas pela sua força, pelo seu poder, tinham que atendê-lo ou eram perseguidos. Havia uma outra força, que também existe hoje, a força do pensamento, a força dos gregos, do entendimento, das pesquisas, do pensamento, das reflexões com respeito à vida, com respeito aos homens, com respeito a Deus, com respeito à fé, com respeito à economia. E quem dominava o pensamento do ser humano, dominava também a sua forma de agir. Hoje, também ainda essas forças dominam, em certo aspecto, e outras novas que surgiram para nós. Nós temos os países que mandam, aqueles que determinam por causa do seu poder, por causa do seu cargo, por causa da força dos seus exércitos. Por isso eles podem mais, eles falam mais, eles influenciam mais, eles atacam mais, ou eles apoiam mais. Pela força da tecnologia, do desenvolvimento científico, muitas nações também se colocam sobre outras nações com mais possibilidade de progresso, com mais possibilidade de comando. Outros ainda pelas questões comerciais, pelas questões financeiras, um domínio do comércio, um domínio, um controle, uma influência que os tornam mais ricos e pela riqueza mais poderosos. Nós vemos a China crescendo muito nesse poder econômico que vai fortalecendo a China e trazendo mais a influência da China para o mundo afora. Nós vemos aqueles que reinam e que exercem poder e influência pelas redes sociais. Hoje existe muita gente
que nunca foi nada, que não fala coisa nenhuma, famoso na internet, sendo seguidos por milhões de seguidores, alguns deles sendo seguidos por milhões de crianças, que os pais deixam se influenciar por pensamentos vazios, por idiotices às vezes, que vão formando o princípio, o caráter, e dizendo para a criança como ela deve pensar sobre a família, como ela deve pensar sobre sexo, como ela deve pensar sobre ideologia de gênero, como ela deve pensar sobre o coleguinha vizinho da sua casa, ou aquele amiguinho seu da escola. São entregues nas mãos dessas pessoas que dominam o pensamento da criança, que influenciam a criança 4, 5, 6, 8 horas por dia, estão educando os seus filhos, estão formando a mente de visão do seu filho. É o poder da influência, é o poder do pensamento, e muitas das vezes estão sendo instruídas para fora do caminho do Senhor, para fora das verdades do Evangelho, mesmo na vida, mesmo na família daqueles que são cristãos, por falta de vigilância nossa. Não tem nenhum exército, não tem nenhum cargo, nenhum título, mas tem o poder da palavra, a influência da palavra. E podem ser que tire os seus filhos dos caminhos do Senhor, formando nele princípios e valores contrários aos princípios das Escrituras. Nós vivemos a influência da música. A música fala sobre religião, a música fala sobre o ser humano, a música fala sobre a posição do ser humano com respeito ao outro, as defesas que o ser humano tem que fazer, as metas que ele tem que estabelecer, as lutas que ele tem que lutar. As canções proclamam, as canções instruem, as canções ensinam. A música é um poder dominante de pensamento. Os empresários, o poder da economia, o poder da religião. Muita gente dizendo em nome de Deus o que Deus nunca disse. Então nós temos que atentar, irmãos, não é contra essas pessoas, mas é contra aquilo que o diabo está fazendo através dessas pessoas, usando dessas vidas para maquinar o mal, para produzir a violência, para estabelecer princípios contrários ao querer de Deus, para lutar contra a fé, para lutar contra a igreja. Não feche os seus olhos a essa verdade. O diabo é astuto, ele trabalha metodicamente, ele sabe, ele pensa como fazer, como alcançar. A luta verdadeira da igreja é a luta que Paulo está nos alertando ser a luta real. Nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o governo ou a favor do governo, é contra principados e potestades, é contra os dominadores desse século, é contra o mundo tenebroso que vai nos envolvendo e vai tentando desacreditar o Evangelho, para que pessoas não possam crer na palavra da igreja, para que as pessoas não possam receber na vida a luz que a igreja pode se tornar, para que as pessoas continuem vivendo no apodrecimento dos seus pensamentos, dos seus pecados, dos seus erros, das suas cobiças, dos seus enganos, e não seja preservada pelo sal da terra que a igreja pode se tornar, dando um sabor melhor e evitando a podridão total dos pensamentos, dos sentimentos, das propostas, das ações do mundo tenebroso que nos cerca. E não se engane, meu irmão, nesse contexto não há campo neutro. Ou você é de Deus e enfrenta a luta dentro dos princípios, dos valores da fé, ou você vai ser em algum momento um instrumento do diabo, usado pelo diabo, dominado pelo diabo nos seus pensamentos, nas suas ações, para lutar, para trabalhar contra a igreja. O Senhor Jesus declarou essa verdade com muita eficácia: quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. Quem não sustenta na vida as armas espirituais que Paulo menciona, que nos coloca de prontidão na luta contra o diabo, contra o mundo tenebroso que nos cerca, na armadura da fé que Deus nos dá, está combatendo aqueles que com fé se enviam
e se envolvem no firme combate, no bom combate. Não há um campo neutro. Ou você é cidadão dos céus e participa do exército de Deus, ou você é cidadão da terra, é envolvido com as coisas dessa terra, desse mundo, com os princípios do mundo tenebroso, está à mercê do diabo para ele usar a sua vida, o seu pensamento, a sua autoridade, a sua capacidade de influência para o mal. Paulo está preocupado com a capacidade de influência de Éfeso. Ele está dizendo, nós temos que erguer aqui a nossa voz, porque essa igreja, ela pode ser de grande bênção de Deus a toda a região da Ásia, mas se ela for vencida, se ela for subjugada, ela vai perder o seu brilho, vai perder a sua eficácia, vai perder o seu sabor, vai ser jogada ao descaso dos homens, vai ser pisoteada pelos homens, e a cidade de Éfeso vai ser uma cidade de grande influência ruim, grande influência pecaminosa, perversa, maligna, violenta, maldosa em toda a região da Ásia. Devido ao seu ponto estratégico, devido à sua importância estratégica. Nossa luta, irmãos, é contra principados e potestades. Mas como lutamos? Se o diabo atua nos filhos da desobediência, se ele trabalha com as suas armas, com o seu propósito, com a sua inteligência, com a sua astúcia, estamos na luta que envolve a igreja. Precisamos usar as armas que Deus nos deu. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades importantes que esse texto me ensina. Quais são essas armas? As armas que a igreja deve usar, que a igreja pode usar, que eu devo tomar para mim, e me preparar com firmeza, confiado na força do Senhor. Qual é a atenção que eu tenho que ter? Qual a verdade que eu tenho que trazer para dentro da minha vida? No que eu tenho que me apegar para não ser vencido pelo inimigo, derrotado pelo inimigo. Ele vai dizer, sede firmes contra as ciladas do diabo. Sede firmes em toda a ação que o diabo fizer contra a sua vida, contra a igreja, contra a sua fé, contra a sua família. Fique atento, ele anda ao derredor, procurando um momento oportuno para te tragar, para tirar o seu chão, para te jogar na lona, para desacreditar o seu nome e a sua palavra. Fique atento. Sede firmes, não deixe que ele te derrube, não deixe que ele te derrote. A esperança do mundo está na sua firmeza, na minha firmeza. Porque se a igreja desistir, irmãos, o mundo vai ser entregue ao maligno de vez. Entregue à maldade, entregue à perversão. Entregue à corrupção. Entregue à injustiça. Entregue ao conflito, à aflição. E não vai poder experimentar a paz e nem vai ter esperança para vencer diante das circunstâncias tão duras, tão difíceis que às vezes o mundo caminha. A esperança do mundo é a igreja, mesmo que ele não saiba disso ainda. É a sua firmeza contra as investidas do inimigo junto à sua vida. Jesus disse que nós temos que lutar, mantermos firme até que o inimigo fuja de nós. Resistir ao diabo até que ele fuja de vós. Lutamos combatendo o bom combate da fé, como a agência de Deus, a agência dos céus na terra, nos mantendo firmes, apesar de todos os ataques, de todos os açoites, de todos os engodos, de todas as mentiras, de toda a perversão, de toda a ação maldosa que o inimigo possa tentar contra a nossa vida, de toda a tentação que ele nos traga querendo nos levar para a corrupção, para nos vender no mau propósito, na proposta corrupta e perversa. Mantenha-se firme na sua fé,
no seu princípio de obediência a Deus. Segundo, resista no dia do mal. Se Deus usa de pessoas e usar de pessoas para te bater, para te maltratar, para te prender, para pedir a sua cabeça na guilhotina, como estava fazendo com Paulo, se a maldade e a perversão dos homens chegar para você como chegou para Jesus Cristo, que foi transformado no rei momo da festa em Jerusalém na semana da Páscoa, foi zombado, carregou a sua cruz, foi maltratado, foi julgado com injustiça, com falsas testemunhas, recebeu do povo zombaria, foi instrumento de chacota. Se em algum momento, meu querido, o diabo começar a mexer na sua vida, na sua história, quem sabe trazendo para você sentimentos, sofrimentos como esse, resista o dia mau. Como Paulo está trabalhando num contexto de batalha, irmãos, ele está dizendo para você assim, existe uma batalha que nós estamos nela, nós estamos numa guerra. Vamos supor que São José dos Campos entrou em guerra contra Taubaté. Então agora nós sabemos que estamos em guerra, há um conflito. Mas Paulo está dizendo assim, existe o dia mau, o dia em que o exército de Taubaté vai investir contra São José dos Campos. O exército da Argentina vai investir contra o Brasil. Esse é o dia mau. O diabo anda em guerra com a gente, anda em conflito com a gente, mas existe aquele dia que ele vai investir contra você. Vai ser o dia difícil para você, vai ser o dia de maior batalha para você, vai ser o dia de maior aflição, de maior dor contra a sua vida. Vai ser o dia que ele vai te atingir mais, mexendo na sua casa, mexendo no seu trabalho, mexendo nas suas finanças, mexendo na sua saúde, mexendo na sua autoridade, na sua credibilidade no trabalho, não sei como. Mas Paulo está dizendo o seguinte, no dia, quando estamos em batalha, existe o dia em que o inimigo investe contra nós, no campo de batalha, ele vem para cima, ele lança os seus dados, ele envia as suas flechas, ele arranca a sua espada, e ele investe contra a sua vida, você tem que resistir, resista firme. E para isso é preciso que você, nesse bom combate, se revista e vista a armadura de Deus, porque existe uma guerra grandiosa, e é preciso que diante da mentira que lançaram contra a sua vida, ou contra a vida de alguém, você sustente a verdade. Diante da injustiça, você brigue pela justiça. Diante da corrupção, da perversão, você preserve a santidade. Diante da tentação, diante do pecado que te assedia, mantenha a sua vida pura, a sua pureza diante de Deus e junto a Deus. Se o tempo é de aflição, promova a paz. Se o tempo é de escuridão, lance luz às trevas. Se o momento é de ódio, permaneça no amor. Se o tempo é de corrupção, de impureza, preserve a sua santidade e a sua pureza diante de Deus. Resista firme no dia mau. Não se entregue. Lute, combata o bom combate da fé. Mas o Senhor ainda diz para nós, a igreja, e Paulo nos alerta nesse texto, que eu preciso enfrentar essa batalha, e para isso a igreja, eu devo permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Inabalável aqui é uma expressão própria grega que diz permanecer de pé. Vocês já assistiram muito filme de guerra, muito filme de luta, no ringue, no campo de batalha, soldados, armados ou não, saindo na mão, saindo no braço, saindo no canivete, saindo na espada, no escudo. E o sujeito vai batalhando, vai se cansando, vai usando a sua estratégia, vai recebendo um golpe aqui, vai se defendendo ali, vai atacando acolá, e ele vai perdendo as suas forças. Aquele sujeito que vai ser derrotado é o sujeito que vai cair, vai deitar no chão. Paulo está dizendo, irmãos, revista-se sempre do fortalecimento no Senhor e da força do seu poder, para que você possa verdadeiramente ser firme diante das ciladas do inimigo, resistir ao ataque do inimigo no dia mau, e ainda possa lutar de tal forma que alcance a vitória, permanecendo-se de pé.
apesar de toda a investida do inimigo. Permaneça inabalável. Mantenha-se de pé. Ficar de pé, não por aquilo que você é capaz, não pela sua habilidade na luta, não pela força do seu braço, da astúcia do seu projeto, não porque de fato você é um expert em todas as batalhas, em todas as áreas, não porque você está sempre atento e nunca o diabo vai te pegar, não por isso, mas por causa do que ele revela no verso 10. É pela força e pelo poder do Senhor, em razão do que Deus está fazendo. E por último, irmãos, diante da nossa batalha, há uma missão maior, que nós não podemos abrir mão, por isso temos que nos manter de pé, diante de todas as investidas do inimigo, no combater do bom combate, como agência dos céus na terra. Pregue o Evangelho. Paulo vai dizer à igreja: mantenha-se de pé com o seu louvor, com a sua oração, com a sua súplica, verso 18. Resista ao dia mau, tome da armadura de Deus, da força e do poder do Senhor, com toda oração, com toda súplica, orando em todo tempo, todas as coisas, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por toda a igreja, por todos os santos. Como falei de manhã, temos que orar pela igreja, pelos crentes, pelos nossos irmãos, pela nossa vida, pelo serviço que podemos prestar ao Senhor. E aí ele vai dizer, irmão, no verso 19, e também por mim. Paulo está dizendo, para quê? Para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mistério não para ele, mistério para aquele que ainda não conhece, para aquele que ainda não sabe, para o país, para a tribo, para a aldeia, para o coração, que ainda não entendeu a graça de Deus que em Cristo se revela. Para que se torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e como cumpre toda a igreja, como é dever de todo cristão. Então resista, irmãos, firme. Porque o Evangelho da verdade precisa avançar. A verdade que proclama a Cristo como verdade, como caminho, como vida. Ele não pode sucumbir diante das artimanhas do inimigo. Diante do agir do inimigo, usando de vidas à nossa volta, no poder de influência, de título, no poder de mídia, no poder de palavra, de pensamento, no poder financeiro, que ele queira usar. A igreja tem que resistir, tem que vencer, tem que perseverar, para levar adiante o Evangelho, para apresentar a verdade que pode mudar o mundo, a luz que o mundo não pode deter, e que brilhando traz a luz e dissipa, aliás, toda a escuridão, a luz de Cristo, a luz de Deus que em Cristo brilha para a humanidade. Tem muita gente pregando aí o que não é o Evangelho. Mas a igreja de Paulo desejava pregar o Evangelho, a boa nova de salvação, que recebemos de Deus, que mudou a nossa vida, que mudou o curso da nossa vida, que mudou o fim da nossa história, e que vai mudar o fim, a história de todo aquele que puder ver em Jesus o Salvador e recebê-lo como Senhor do seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é do reino de Deus, da igreja de Cristo, você que já foi alcançado também, que outrora viveu uma vida diferente daquela que você vive agora na nova vida em Cristo. Sede firmes, fortalecidos na força e no poder do Senhor, para vencer as ações do inimigo, as ações do diabo, que usando, quem sabe, de sistemas, de projetos, de pessoas, possam tentar impedir o bom andamento da causa do Evangelho, mas que eles encontrem em nós a resistência, a persistência, a perseverança e a firmeza para nos mantermos de pé,
levando na nossa vida a graça e a proclamação do Evangelho que vence o mundo, que alcança pessoas com salvação gloriosa, sendo luz em meio às trevas, fazendo a diferença como gente de Deus, como embaixador de Deus, como uma partículazinha do reino de Deus vivendo entre os homens, para manifestar aqui a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho. Só há esperança para o mundo se a igreja não se calar, se a igreja não sucumbir nas lutas. E quando eu falo da igreja, eu não falo da instituição presbiteriana, ou batista, ou metodista, mas eu falo do cristão que você é, que eu sou, e que pode manter essa luz, manter essa igreja de pé, a partir de se manter de pé, se manter resistindo, vencendo nas batalhas do combater do bom combate que a fé exige de mim e de você. E sigamos como bons dispenseiros de Cristo, como servos prontos, bons e fiéis, como servas diligentes, que sabem ser fiéis no pouco, mas que vão ser colocadas pelo Senhor como recompensa sobre o muito, no gozo, no reino do nosso Deus nos céus.